Não tenha medo dos mortos, e sim dos vivos, pois os mortos não podem fazer nada contra você. Pois é, Orochi, que fantasmas que nada. O seu fim estava mais próximo do que você poderia imaginar. E afinal, o Zoro está morto ou não? Zunisha está oficialmente na guerra, Big Mom finalmente foi derrotada, o Raizo está aprontando e uma ordem que veio de cima foi dada. Esse é o capítulo 1041 de One Piece. E os detalhes eu te conto depois da vinheta. Oi, pudinzinhos! Tudo bem com vocês, folks? Bem-vindos ao Compound Nerd, o meu composto nerd pra vocês. Eu sou a Joy, a sua nerd do YouTube. Se vocês se interessam por cultura pop e conteúdo nerd, eu peço que vocês se inscrevam no canal, porque isso vai me ajudar pra caramba. Bom, eu finalmente consegui fazer o roteiro de todos os capítulos anteriores de One Piece, o que significa que agora eu posso fazer a análise do capítulo 1041. Então, sem mais enrolação, simbora começar! A capa do capítulo já começa com bofetada na cara do Yonji e do Niji, e eu achei bem feito, mas que merecido, pois eles foram super FDP com Sanji a vida inteira. E reparem na cara dos dois, o Oda-san aproveitou os traços do rosto na cara dura mesmo. Não que eu tenha problema com isso, eu estou vendo o rosto da Nami com cabelos diferentes faz milênios. E claro, essa capa mostra que a Purin ficou sim apaixonadinha, ou pelo menos que agora ela nutre um sentimento positivo de carisma em relação ao Sanji. E eu penso nas consequências desse fato. Será que terá algum impacto quando a Purin despertar o poder do terceiro olho e o Barba Negra possivelmente sequestrá-la? E eu falo quando porque o Oda não mencionaria esse poder se ele não fosse acontecer dentro da obra. E às vezes eu penso no Luffy e no Barba Negra chegando ao mesmo tempo lá em Laftel, o Luffy com a ajuda da Robin e o Tite com a ajuda forçada da Purin. Os dois brigando, talvez algum Mugiwara morrendo, mas provavelmente ainda não. O Luffy ganhando e indo lutar contra o governo mundial. Mas enfim, voltemos ao mangá, porque se vocês me derem corda, eu vou longe. E eu já adianto, a minha imaginação é fértil. A gente vê o Momonosuke tendo um tete-a-tete com o Yamato e eu achei a cara do menino até boa. Principalmente pra quem estava quase morrendo puxando uma fucking ilha. O Momonosuke fala que ele conversou com o Zunisha um tempo atrás, mas que ele não sabia nada sobre os detalhes importantes. E eu só pensei, que detalhes são esses? E se não sabia antes, agora está sabendo? Momonosuke. Zunisha entrou oficialmente para a guerra e ele foi até o Wano para lutar ao lado do Momonosuke. E eu não posso deixar de me questionar o porquê. Se for porque o Momonosuke consegue escutar as vozes de todas as coisas, o Luffy também consegue. Então só isso não justificaria. Teria que ser algo mais. A gente já sabe que o Zunisha foi o companheiro do Joy Boy, e sim, isso foi mind-blowing pra mim, e que provavelmente o Zunisha traiu o Joy Boy e por isso ele foi condenado a vagar por 800 anos. Mas isso também não justifica a lealdade de Zunisha. Afinal, se nem o Oden conheceu o Joy Boy, imagina o Momonosuke. Então o meu palpite é que Zunisha tem um elo com as pessoas de Wano, em especial com a família Kozuki, pois anos antes o povo do século perdido e o povo de Wano eram brothers, parça das antigas, com o clã Kozuki inclusive sendo responsável por entalhar os segredos referentes ao século perdido nos poneglyphs. Então agora, talvez até mesmo como uma forma de redenção, Zunisha tem optado por lutar ao lado do Momonosuke. Ou talvez eu só esteja viajando na maionese mesmo. Deixem nos comentários o porquê de vocês acharem que Zunisha está ajudando o Momonosuke, que eu vou adorar saber. O Yamato fica impressionado com o fato do Momonosuke conseguir falar com Zunisha,
Mas o que eu quero trazer à luz é essa frase aqui. Assim como Oden esperava, é você quem vai trazer o amanhecer para o mundo. Por que o Oden esperava isso? O Momonosuke só tinha 8 anos quando o Oden morreu. Isso é uma expectativa completamente irrealista de se impor a uma criança. Principalmente se essa criança for o seu filho. E mesmo se a gente supor que a Lady Toko tinha alguma informação privilegiada, ainda não me explica. Porque ok, ela viaja no tempo, mas ela veio do século perdido. E o futuro que ela viajou é o passado do Momonosuke. Então ela também não sabia de tudo. E se ela viu alguma profecia, essa profecia tinha mais a ver com o Luffy e a nova geração do que com o Momonosuke. E por isso ela mandou essa galera para 20 anos no futuro. Agora, se vocês falarem que era só um devaneio do Oden, eu aceito, porque às vezes os pais podem ser meio loucos mesmo. Olha, Meg, a minha bebê não é a coisa mais linda desse mundo? Então, na verdade, não é, Meg? Oxe, mulher, exatamente isso que eu ia dizer. Coisinha fofa da Dinda, parece que você leu minha mente. Mas de verdade agora, quem vocês acreditam que vai trazer o amanhecer para o mundo? As minhas apostas ainda estão com o Luffy, mas agora eu me pergunto se o Momonosuke terá um peso maior nisso tudo. Eu acredito que ele terá uma participação importante, mas só quando o bando do Luffy e aliados forem lutar contra o governo mundial e o Insama. O Momonosuke revela que ele soube pelo diário do Oden que é ele quem vai trazer o amanhecer para o mundo. De novo, por quê? E assim como a gente já esperava, Oden rasgou as páginas mais importantes do diário. Ai ai, eu amo e odeio os mistérios de One Piece na mesma proporção. Se bem que nesse caso eu gostei de não ter tido spoilers sobre Laftel, porque eu quero descobrir os segredos e mistérios de Laftel junto com os Mugiwaras, sentir a emoção deles. E numa coisa o Momonosuke está certo, o Oden não era vidente. O cara era um ideologista visionário que sabia que o certo era abrir as fronteiras de Wano e apostou que em 20 anos teriam pessoas capazes de ajudar o Momonosuke a fazer isso, além de ajudá-lo a se tornar um Shogun e, ao que parece, a trazer o amanhecer para o mundo. Como eu falei, eu não acho que tudo vai acontecer dessa forma. E não tem problema nenhum o Oden ter errado em algumas coisas. O problema reside no fato do Momonosuke ter dúvidas quanto ao que o Oden iria querer se ele estivesse vivo. E o Momonosuke está errado? Não está. Realmente não tem como saber o que o Oden iria querer hoje, 20 anos no futuro. A gente obviamente sabe que o Oden ainda iria querer abrir as fronteiras de Wano, mas não tem como o Momonosuke saber. E sim, às vezes eu também me irrito com as dúvidas e choradeiras do Momonosuke, mas folks, a gente não pode esquecer que o menino só tem 8 anos e está tendo que tomar decisões que afetam o país inteiro. Dom Pedro II tinha 14 anos e olha aí a merda que deu. Brincadeiras à parte, eu acho válidos os questionamentos do Momonosuke e não o considero um covarde por isso. Mas vida que segue. No terceiro andar do castelo, Fukurokujo virou churrasco e o Raizo está queimado, mas pelo menos eu sei que está vivo. Ele venceu a batalha do corredor e não teve interferência como eu achei que pudesse ter. Foi mais uma questão de resistência mesmo. Bora se queimar até o fim e o último que ficar de pé nessa bagaça ganha. Eu achei essa luta bem merda e até que tinha potencial devido aos dois serem ninjas. Mas eu entendi que a mensagem era mostrar a resignação de um samurai, de um companheiro do Oden. Era literalmente deixar claro que o Raizo preferia morrer a deixar o lado do Orochi ou do Kaido ganhar. Com certeza não é o jeito mais inteligente de se ganhar uma batalha, mas teve seus méritos e eu respeito por isso. O Jinbe chega lá no local da luta dos dois e eu suspeitei que isso iria acontecer, mas eu achei que ele chegaria um pouco antes.
De qualquer forma, ele questiona o motivo do Raizou não sair de lá e o Raizou nem dá trela e ao invés de responder, já manda outro mistério pra gente. Nós temos que nos apressar, caso contrário perderemos. A preparação está quase pronta. What the Cinnamon Toast Crunch is this, Raizou? Que raio de preparação é essa? Que eu saiba, ninguém nunca falou nada disso em One Piece. Mas calma, respiremos que eu tenho aqui duas hipóteses não necessariamente excludentes. A primeira é que seja lá o que for isso, foi algo que o Raizou arranjou desde o princípio. E por isso ele estava atrasado para se juntar ao pessoal quando eles iniciaram o ataque. A segunda é que o Danjuro é quem está mexendo com essa tal preparação, porque foi ele quem tomou o chá de sumiço. Ou, o que é mais provável, o Raizou deu início aos preparativos e agora o Danjuro é quem está terminando, seja lá o que o Raizou começou. Mas Joy, o que é que eles estão preparando? Ah, jovens nerds, eu não faço a menor ideia, mas eu estou animada com essa possível arma secreta. No segundo andar do Salão de Tesouros, a gente vê a escória que o Orochi é. Na verdade, a gente já tinha visto, mas é sempre bom lembrar. Ele chama o Fukurokujo de lixo e se questiona o que ele está fazendo. E nossa, isso me deu muita raiva, porque o Fukurokujo é sim um inimigo nesse arco, mas ele foi leal ao maldito do Orochi até o final. E ele não tem o mínimo de apreço pelo coitado. Enfim, ele está se excedendo, o famoso está putinho porque as coisas não estão saindo conforme ele queria e acaba soltando os cachorros na Komurasaki, porque a menina não parou de tocar desde que eles se encontraram. E aí, minha filha, já deu, né? O mundo se acabando aqui pra mim, tu toca nesse bang bang aí, te manca, querida. Para com essa jossa. E aliás, tira essa máscara também, porque eu nem sei se você é você mesmo, porque você deveria estar morta, afinal fui eu que te matei. Você é um fantasma, é? Mas eis que um monte de pedras recaem sobre o Orochi antes que ele consiga continuar os devaneios dele. O Orochi não consegue entender o porquê de ele não estar conseguindo se transformar. E é aí que a Komurasaki começa a explicar que ela utilizou um prego de Kairosek e por isso o Orochi não consegue usar a Akuma no Mi dele. Eu achei essa fala interessante porque mostra que a Komurasaki, ao contrário da maioria das pessoas de Wano, tem um certo conhecimento sobre as Akumas no Mi, ainda que ela não tenha utilizado esse termo. Provavelmente ela adquiriu esse conhecimento durante o tempo que ela atuou como geisha para pessoas de alto escalão. Mas seja como for, eu gostei da forma como ela lidou com o Orochi. Não ficou muito claro quando ela colocou esse prego, se rolou algum abraço de Judas ou se o prego está no meio dos escombros, mas não para por aí. A Komurasaki começa a ter um heart-to-heart com o Orochi. Ela diz que não gosta dele, que não sente nada por ele, que a música favorita dele é Princesa da Lua, a música que o pai dela, Kozuki Oden, mais amava. Então ela jamais poderia sorrir enquanto tem que tocar essa música pra ele. Eu achei essa cena forte, bonita, pesada, digna de aplausos. E se eu lembrei do meme do BBB, ninguém precisa saber. Não gosto de você, não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém. Ai, ai, Orochi, você ficou com tanto medo dos fantasmas do passado que nem se tocou que aquela que acabaria com você estava bem ao seu lado o tempo todo, vivíssima e pronta para arrasar. E enquanto isso, no porão do castelo, Izou caiu, mas caiu atirando. Eu vou ser sincera, eu não entendi muito bem os motivos que fizeram o Izou reagir. Eu sei que a CP0 é inimiga, mas o Izou sabia que ele não tinha chance sozinho. Então eu pressuponho que ele saiba pelo menos parcialmente os motivos da CP0 e por isso ele está arriscando a vida para tentar proteger o bando do Luffy. Afinal, esse foi um dos últimos pedidos do Barba Branca.
E aí, beleza, um dos membros da CP0 utilizou aquele golpe do dedinho perfurador, enquanto o Izou utilizou uma arma de verdade. E no final eu acredito que tenha ficado elas por elas, porque tanto o cara da CP0 quanto o Izou caíram no chão sangrando pacas. Tá, o Izou parece mais detonado, mas o cara da CP0 perdeu a máscara, o que pra mim é quase um KO. E agora um pause para a reflexão. Vocês também estranharam a reação do outro membro da CP0? Porque sim, pode ser porque o Izou derrubou um deles, mas também pode ser porque o cara ficou sem máscara. Ainda me choca a semelhança do cabelo desse cara com o cabelo do Calgara. E eu sei que não é a mesma pessoa, mas poderia ser um descendente ou alguém da mesma tribo. Ou é só um cabeludo mesmo. Mas aí no meio das reclamações da CP0, enquanto um dos membros tenta ajudar o outro, o Dendemushi começa a tocar e o cara de máscara estava igual a mim em termos de paciência. O que é agora, inferno? É uma coisa atrás da outra também? A gente não tem mais um minuto de paz? É gente fugindo, é gente se metendo, é gente aparecendo do nada? Assim não dá. E esse governo que também não se decide? Puta que pariu, eu preciso de um aumento. Mas ele baixa a bola quando descobre que a ordem está vindo diretamente dos Gorosei. E a ordem é a seguinte: dar fim no Luffy do chapéu de palha imediatamente. E cara, eu totalmente entendi a indignação da CP0. Os Gorosei estão querendo basicamente que eles interfiram na luta entre a criatura mais forte e o membro da pior geração, que está sendo visto como o quinto Yonkou. Assim não dá, poxa. A pessoa do outro lado da linha também tem noção de que o que está sendo pedido é impossível, mas a ordem foi dada assim mesmo. Eu tenho pra mim que eles não vão conseguir interferir, que alguma coisa vai pará-los antes que eles consigam chegar até o local da luta entre o Luffy e o Kaido, e essa coisa pode até ser a tal preparação mencionada pelo Raizo. Mas chegando lá ou não, a gente sabe que a batalha é Luffy versus Kaido. Então tá safe. E agora alguém me explica o porquê do X-Drake estar nessas cenas? Eu até cogitei que talvez ele estivesse passando uma mensagem falsa para a CP0, mas não procede. Primeiro porque ele parecia estar em uma aliança temporária com o Luffy e aliados. Segundo porque a posição dos quadrinhos de fala não batem. E ele também não parece estar com o Dendemushi, nem faria sentido se ele estivesse. Afinal, ele faz parte de uma divisão secreta da marinha e, portanto, os marinheiros não sabem que ele é um marinheiro. Então a minha aposta é que ele vai tentar derrubar o cara da CP, até porque ele tem um diálogo mental em que ele diz que não morreria de mãos vazias. O motivo para essa urgência no fim do Luffy nós não temos, não sabemos, mas o meu palpite é que seja por conta da Akuma no Mi do Luffy. Mas eu mencionei isso melhor em outro vídeo que eu fiz. Lá no porão, o Sop e a girafa de Chernobyl estão levando o Kinemon e a Kiku. Mas está tudo em chamas e está meio difícil de sair. A Wanda, a Carrot e o Nekomamushi estão entrando no domo da caveira de Onigashima. E pode ser que eles tenham que lutar contra algum membro da CP0, caso algum deles vá até lá, para tentar cumprir a ordem dos Gorosei. Mas não dá pra saber, não dá pra ter certeza com as informações que a gente tem agora. Paralelamente, o Frank achou o Zoro e ele o salva bem a tempo, pois o nosso espadachim preferido estava prestes a cair. Ou melhor, já estava caindo. E eis que o Frank faz a pergunta de milhões, a que todos nós estamos querendo saber. Zoro, meu filho, você não está morto, está? A gente não pode esquecer da figura da Dona Morte aparecendo no capítulo 1038. Poderia ser o diabo vindo tirar satisfações com Zoro? Mas que história é essa que o senhor está querendo roubar o meu lugar? Poderia, mas também poderia ser a representação física daquilo que já habitava o Zoro. O poder que o permitia utilizar golpes demoníacos como a Ashura. Ou ainda a materialização do despertar da Ema, uma espada que pode literalmente cortar as profundezas do inferno. Em síntese, o Zoro pode sim estar morto, mas não uma morte como a gente conhece.
Morto no sentido de que agora ele tem acesso ao submundo, a poderes demoníacos nunca antes vistos. Mas o jeito é esperar pra ver. No Domo da Caveira a gente tem a consagração da vitória do Kid do LoL, pois a notícia de que a Lilith, BM para os íntimos, foi derrotada já começou a se espalhar. O Zeus fica tristinho, o que é compreensível, pois ele faz parte da própria alma da Mama, mas a Nami não tem a menor paciência e já fala: "E aí, meu querido, sua fidelidade tá comigo ou com a velha?" E o Zeus, que não é besta, responde que com a Nami. E enquanto os outros ficam de melação, o Mark é o único com bom senso, mandando o pessoal não baixar a guarda, pois aquela é a ilha mais perigosa no momento. O bando do Kid do LoL estão super emocionados com a vitória deles, enquanto o Kid se preocupa com o fato de que eles deveriam subir para ajudar a derrotar o Kaido. Só que o LoL já mancha das paradas do protagonismo e fala que não tem problema, que o Kaido vai perder de qualquer jeito. E folks, eu brinco assim, mas a verdade é que o Luffy vem crescendo muito em termos de poderes. E não só isso, ele também vem se tornando bem mais maduro nas batalhas. O LoL já viu o quão sério o Luffy fica quando ele traça um objetivo. E ele sabe que o Luffy vai além do seu limite físico e mental para derrotar o inimigo. Então ele confia sim no Luffy e por isso ele está tão tranquilo. Isso porque ele não conseguiria se mexer nem se ele quisesse. A luta do Kaido e do Luffy prossegue e caramba, o olhar do Kaido quando ele se dá conta da derrota da Big Mom é colossal. Eu arrepiei real, foi uma parada que o cara sentiu. E a prova disso é o flashback que ele teve. Ele se recorda de que conheceu a Big Mom quando ele tinha 15 anos. Um ninho, um baby. E a Big Mom dá alguns conselhos pra ele, o que é bem legal da parte dela. Nessa época não só a Big Mom estava bem bonitona, como ela também estava full determinada em dominar todos os mares. O porquê dela se referir a ela como futura Rei dos Mares, eu não sei, porque o Roger provavelmente era só um moleque na época ou nem tinha nascido. E o termo que melhor se encaixaria seria Rainha dos Mares. Contudo, todavia, entretanto, eu não sou ninguém para julgar o pronome alheio, nem os sonhos dos outros. Fato é, quando o Kaido diz que faz muito tempo que os dois se conhecem, já no presente com um tom saudoso, a gente sabe que o sentimento é de verdade. Isso só reacende a chama do qual é a dívida que você tem pra vida toda, Padawan? O bêbado chorão é reativado, o Snake Man também, mas esse Snake Man tem uma nova faceta, a serpente de 9 caudas, e voa golpe pra tudo quanto é lado. O Luffy diz que não liga pra qualquer que seja a ambição do Kaido, mas que jamais isso justificaria o fato dele deixar as pessoas do país de Wano passarem fome, e que por isso ele vai definitivamente expulsá-lo de lá. E a fala é bonita e tal, mas meu, como assim esse é o último guia forte do Luffy? Eu já esperava que ele não fosse derrotar o Kaido utilizando o guia forte, mas o que essa fala implica? O que vem depois? O despertar? O Gear 50 eu acho menos provável nesse momento, porque se o Luffy não tem energia para utilizar o Gear Forte de novo, é menos provável que ele vá ter energia para utilizar o Gear 50, um golpe novo e mais poderoso que muito provavelmente exige mais energia. Então, pela lógica, o melhor seria o despertar, que é meio que uma extensão natural do poder do Luffy e que, portanto, é um sacrifício mais tolerável no momento. Mas o Oda adora surpreender, então o jeito é esperar pra ver o que acontece nos próximos capítulos. É isso, nerds! Eu espero que vocês tenham gostado. Aconteceu muita coisa nesse capítulo e eu tentei dar a minha opinião sobre tudo e estabelecer as minhas apostas. Mas eu gostaria de verdade de saber a opinião de vocês. As análises dos capítulos 1038, 1039 e 1040 ainda vão sair e eu vou tentar intercalar entre a análise do capítulo antigo e a análise do capítulo novo até a gente ficar em dias com o mangá. Não esqueçam de se inscrever, se cuidem e até a próxima!